veio diretamente lá do Rio de Janeiro. Glória a Deus. Tem sido usado por Deus como uma voz profética para alcançar não simplesmente o Brasil, mas as nações. Eu creio que Deus vai usar ele hoje de forma tremenda e poderosa aqui. Que vem acompanhado do Jonatas, grande homem de Deus também. Glória a Deus. Quero convidar aqui que você o receba com uma salva de palmas o ministro Pastor Eduardo Gonçalves, por gentileza, meu querido. Se eu não precisar de música, pode dispensar. Tá bom, obrigado, tá? Ô, Glória. Aleluia. Meus irmãos, boa noite, paz seja com todos vocês, da parte do Senhor. Quantos felizes temos aqui essa noite? Aleluia. É um prazer estar com vocês hoje. Deixa eu começar já perturbando um pouquinho o pessoal do som aí. Está bem baixinho aqui em cima. Se puder dar um gásinho aí. A PA também estava bem baixinho, estava ouvindo o pastor bem baixinho. Se puder abrir um pouquinho mais, tá bom? Eu quero louvar a Deus pelo privilégio de estar hoje aqui, já agradecendo ao pastor Rafael e à pastora Carol, né? Esse casal jovenzinho. Que coisa, eu estou me sentindo até... Oh, aleluia. Tem um ancião de dias aqui, pai. Mas eu estou feliz de ver o entusiasmo de vocês, o vigor com o qual estão trabalhando no reino de Deus. Deus seja louvado. Tivemos um tempo breve de comunhão, mas já muito feliz, muito agradável. E eu espero que a gente repita isso muito em breve, já novamente. Tá bom? Deixa eu louvar a Deus pela vida de todos os pastores com os quais eu tive um tempinho ali, mais cedo agora também, que me trataram com muito carinho, com muita atenção. Recebam um abraço, tá? E que alegria a gente estar junto. Eu estou aqui pela primeira vez hoje, nessa casa, em Contagem não, em Minas menos ainda, né? Mas eu sou sempre recebido com muito acolhimento pelo povo mineiro, que é uma característica muito grande, né? Muito marcante desse povo. Receber com café e pão de queijo e aleluia. Né? Seja Deus louvado para sempre. Bom, quero, por favor, pedir a você que pegue a sua Bíblia e a gente possa ler alguns poucos versículos de uma história bíblica conhecida para a nossa ministração desta noite. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18. Versículo de número 19. Capítulo de número 18 e versículo de número 19. Está escrito: agora, pois, envia, ajunta a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Então, enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém, o povo não lhe respondeu nada. Vamos ao verso de número 37. Está escrito: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Verso 39, o que vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Você pode repetir comigo esse cântico tão poderoso, essa declaração de devoção ao Senhor, no 3, 1, 2 e 3? Só o Senhor é Deus. Mais uma vez? Só o Senhor é Deus. Deus seja louvado. Amém. Pois bem, meus irmãos, este momento do último versículo da nossa leitura
É um momento que marca, eu diria, o desfecho, a conclusão do sucesso ministerial de Elias. Embora algumas outras coisas bastante importantes ainda fossem acontecer na sua vida e no seu ministério, aquilo para o qual fundamentalmente Elias foi chamado se conclui nesse momento. Porque esta era a missão do profeta Elias, a missão principal. Recuperar algo que o povo de Deus havia perdido. E isso se chama consciência devocional. A consciência devocional perdida por Israel nos dias do profeta Elias, em função das suas inclinações para os deuses pagãos, sobretudo para o deus Baal, que era um deus importado, né? Trazido por Jezabel quando ela se casa com Acabe. Ela vem de Tiro e Sidom, trazendo sua cultura, trazendo sua devoção ao deus Baal. E aquilo rapidamente é aderido pelo povo de Israel, devido à sedução de poder adorar a um Deus que pudesse supostamente dar colheitas melhores, mais fertilidade, mais produtividade. Então, perdidos esses corações, perdida essa consciência devocional, esse cântico que nós lemos juntos aqui também se perdeu. Esse cântico que sempre foi tão marcante, tão emblemático para o viver devocional de Israel, um cântico que nasceu logo depois da travessia do Mar Vermelho. Se foi lá no Êxodo, depois da travessia do Mar Vermelho, que pela primeira vez Israel cantou esta canção: Só o Senhor é Deus. E esta canção acompanhou Israel por décadas, por séculos. Mas eu não estou falando só sobre uma canção, eu estou falando sobre uma consciência. Porque a verdade é que as canções até se perdem no tempo, e isso é muito normal, muito natural. Nós tivemos aqui hoje, nossos irmãos aqui cantando lindamente, a igreja cantando, que por sinal a igreja envolvida, né? Cantando alto, coisa bonita, né, irmão? Nossa, muito bom, ok. Mas essas músicas que foram cantadas aqui hoje, quando eu voltar nessa igreja, que eu já, não sei se você entendeu, mas eu já disse quando eu voltar. Quando eu voltar nessa igreja, digamos que no ano que vem, provavelmente não serão mais essas músicas. Não é? E tudo bem. Porque, sobretudo hoje em dia, nós temos um ritmo muito acelerado de mudanças dos repertórios das canções. Então, o problema aqui não é a perda da canção, mas a perda da consciência. Junto com a perda da canção, foi-se embora também de Israel a consciência devocional. Então, Elias não tem por objetivo no seu ministério reincorporar ao repertório musical de Israel aquela canção Só o Senhor é Deus. Não. O ministério de Elias visava recuperar a consciência devocional que o povo de Israel havia perdido. O que eu quero dizer a você na noite desse dia, numa conferência profética. Então, nada melhor, penso eu, pela direção do Espírito Santo, que falarmos de um profeta em uma missão profética e entendermos que uma missão bastante parecida está sobre a igreja brasileira nesta última hora. E esta missão é exatamente esta: trazer um despertamento de uma consciência devocional para a nação brasileira. Nós não é nosso compromisso fundamental impregnar Belo Horizonte, impregnar Contagem, impregnar Minas Gerais com nossos verbetes, nossas palavras. Porque eu não sei se você percebeu, mas hoje em dia, algumas palavras que os crentes usam se tornaram até aderidas pelo mundo. Muita gente fala do sangue de Jesus, fala do nome de Jesus. Tem gente que dá um tropeção lá fora e fala: sangue de Jesus tem poder, né?
Tem gente que é ímpio, que não professa Deus em coisa alguma, não tem vida com Deus em uma, mas se estiver passando em algum apuro, tomar um susto, clama o sangue de Jesus, clama o nome de Jesus. E o salmista fala muito bem sobre isso, que Deus não espera, não há validade em que corações que não o temem falem coisas com a boca apenas uma questão cultural. Não é só verbete, não é só linguística, é consciência devocional. Nós não queremos apenas ver as nossas músicas sendo cantadas pelas plateias nos programas de auditório, nos programas de TV das TVs seculares. Nós queremos que o povo brasileiro tenha uma consciência devocional despertada. E por isso eu vim de Deus aqui com uma palavra para o teu coração. Levanta a sua mão mais alto que você puder. Você é um Elias de Deus neste tempo. Você é alguém que Deus levantou para trazer a lábios uma canção, mas para trazer sobretudo a corações e mentes uma consciência de que só o Senhor é Deus. Então, debaixo dessa visão, incumbido dessa missão, o profeta Elias, após um tempo de reclusão, volta a Samaria e vai então desafiar os profetas de Baal e os profetas de Azerá. Veja só o que ele diz, recapitulando aqui a nossa leitura com você. O pedido dele foi: agora, pois, ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá que comem da mesa de Jezabel. Com quem Elias falava nesse momento do verso que lemos? Pergunte: com quem? Falava com o rei, falava com Acabe, falava com o rei que era um desafeto seu, falava com o rei que era um antagonista do seu ministério, falava com o rei que não era crente, falava com o rei que era desviado, apostatado, idólatra, marido de uma igualmente idólatra. Mas ainda assim Elias está demonstrando uma coisa que é importante de se respeitar, de se trazer, para que fique claro como é importante. Elias está compreendendo que existe uma autoridade de convocação. E essa autoridade de convocação, ele compreende ser uma autoridade política. Então ele vai até o primeiro mandatário da nação e pede para que ele, Acabe, fizesse a convocação do povo. Não é Elias o responsável por gerar uma aglomeração de pessoas no alto do monte. Não é Elias que vai passar pelos postes e apregoar um cartaz dizendo: espero vocês tal dia no monte. Não é Elias que vai se comunicar para isso, nem com Israel, nem muito menos com os profetas de Baal, nem com os outros profetas. Ele vai deixar essa incumbência da convocação, olha, eu estou grifando essa palavra, da convocação, para uma autoridade política, que é o rei. E ele vai ficar responsável por uma outra tarefa. Pergunte qual? A invocação do céu. Elias vai dividir duas tarefas, e se a igreja não entender isso, nós vamos dar murro em ponto de faca. Convocação é política, invocação é igreja. Quanto mais tempo nós perdermos acreditando que nós precisamos fazer mobilização social e política, nós vamos perder o principal papel que está sobre nós, que não é convocar pessoas, é invocar o céu para o lugar. Jesus não ensinou os discípulos a orarem dizendo assim: peça para o povo ir para lá, peça para o povo ir para cá. Jesus disse: peça para o reino vir para cá. É o céu que tem que descer. Levante a mão mais alto que você puder, porque eu estou declarando aqui que nós vamos sair daqui essa noite incumbidos da nossa real tarefa e avivados no nosso real chamado. Qual, pastor Eduardo? Invocar que venha o reino de Deus para a terra. Aleluia! Aleluia! Eu olho para o Antigo Testamento e eu vejo coisas profundas, coisas proféticas, que seria bom se nós voltássemos a acreditar.
eu olho para o rei Joás descendo a casa de Eliseu, velho e doente, indo lá visitar ele, e Eliseu, velho e doente, cheio do Espírito de Deus, mandando Joás se levantar, entesar o arco, apontar na direção da janela da casa dele, abriu a janela da casa dele, pôs a mão por cima da mão do rei, arco entesado, disparou a flecha, ele disse, ó, flecha do livramento do Senhor. Através dessa flecha, Deus está dando livramento numa guerra gigantesca, de proporções globais, dentro do que se conhecia do mundo da época. Foi resolvida no ato profético, no quarto da casa de um velho profeta. Oh, meu irmão, se nós voltarmos a acreditar que dos quartos das casas dos homens de Deus podem ser definidas rumos de batalhas, mover social, questões políticas, questões de natureza cívica, Deus pode mexer em reinos, abalar reinos, mudar no poder da intercessão de uma igreja que não está preocupada em convocar gente, mas está preocupada em invocar o céu para a terra. Elias disse, chama os profetas. Quais? Eu gosto muito disso aqui. Os profetas de Baal e de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Repete comigo, você entendeu uma coisa importante essa noite. Diga, comem da mesa de Jezabel. Elias não disse, comem à mesa. Porque para comer à mesa, é preciso estar fisicamente à mesa. E a mesa de Jezabel não cabia 850 profetas. Então Elias está dizendo, os 850 não vão lá no palácio, não sentam à mesa, mas mesmo de longe, consomem o que sai da mesa de Jezabel. A mesa de Jezabel não é tão grande para caber 850 profetas, mas ela irradia influência, ela gera espíritos, ela toca em pessoas, ela dá pautas. Você precisa entender que as coisas não estão acontecendo somente nos epicentros. Não é só aonde as mesas estão, é todo o poder destruidor e maligno que emana de lá, e essa coisa vai sendo bebida e comida, espalhada pela internet, espalhada. Hoje, os 850 profetas daqui, eles estão espalhados tipologicamente Brasil e mundo afora, comendo da mesa de Jezabel, se alimentando daquilo que a mídia manda para fora, se alimentando daquilo que as culturas e ideologias contrárias à nossa fé emanam e disseminam nas salas de aula Brasil e mundo afora, e é contra essa sujeira que emana da mesa de Jezabel que Deus está levantando uma igreja pura, santa e cheia do poder do Espírito Santo. Elias diz, convoca, leva para lá o pessoal. Quando Elias subiu, ele começou a invocar o céu. Não convocou uma única pessoa, não bateu numa única porta, não mandou um único e-mail, não fez uma única lista de transmissão, mas quando todo mundo que ele precisava estava no lugar certo, ele fez o que nenhum político pode fazer, trouxe o céu para aquele lugar. Oh, glória a Deus. Eu sei que estou falando talvez com alguém aqui que tem muito pouco poder de convocação. Se você criar um grupo, demora 2 semanas, ninguém fala nada, daqui a pouco vai todo mundo saindo. Talvez isso não é a sua praia, você não tem muito poder de convocação, né? Você não era aquela figura carismática da escola, que todo mundo ficava ali ao seu redor, rindo das suas piadas, não. Você é até meio tímido, até um pouco esquisito, na verdade, desculpe dizer, você é, aleluia, glória a Deus, mas não tem problema nenhum, porque profeta não tem nada a ver com isso, profeta não tem que ter a popularidade das pessoas, profeta tem que ter contato aqui, ó, é aqui, ó, é aqui, ó, é aqui, ó. Que é mais impopular do que Elias, eu desconheço. Andava esquisito, comia esquisito, se vestia esquisito, todo esquisito, aleluia, glória a Deus. Agora escute uma coisa, quando todos estão posicionados no lugar que deveriam estar, quando todos estão posicionados no lugar que deveriam estar, Elias começa a se movimentar, e essa movimentação de Elias, o que ele vai falar, para quem vai falar, como ele vai falar, agora é manual de instrução. Chacoalha o seu vizinho e diga, agora
Horrível. Vai de novo. Agora é manual de instrução. Para quem? Para quem quer ser um Elias de Deus nesse tempo. Agora é manual de instrução. Manual de instrução. Então Elias se chegou a todo o povo. Ponto 1 do manual de instrução. Todo o povo. A aproximação de Elias se deu para com todo o povo. Versos adiante, você vai ver que Elias, então, nesse mesmo verso, ele não só se chegou a todo o povo, como ele também disse a todo o povo. Nós temos ali em cima 10 tribos. Quantas tribos? Quantas tribos? Quantas tribos? Elas são iguais? Não. Elas têm líderes diferentes, cabeças diferentes. Se você abrir a sua Bíblia no capítulo 49 de Gênesis, depois é maravilhoso, você dá uma olhadinha em como Jacó, melhor dizendo, interage com os seus 12 filhos, e a maneira como ele vai apontando seus perfis espirituais, psicológicos, morais, que não apenas diz respeito a eles individualmente, mas a tribo que cada um deles geraria. E aí você vai vendo isso no curso da história das tribos de Israel. Então as tribos tinham perfis diferentes, comportamentos diferentes, aptidões diferentes. Umas eram boas para umas coisas, outras boas para outras coisas. Umas eram muito boas para a guerra, outras nem tanto. Umas tinham habilidade X, outras nem tanto. Elas ocupavam também regiões delimitadas, elas não se misturavam. Então estou falando para você que existe uma diferença entre as 10 tribos? Existe. Mas Elias disparou uma única mensagem para todas as tribos. E isso aqui é simples, mas é tão importante. Porque se nós pensarmos que devemos ter uma mensagem para cada tribo, nós ainda não entendemos que tipo de mensageiros nós devemos ser. Nós não temos que ter uma mensagem para cada tribo. Um profeta tem uma única mensagem. Eu estava esse dia numa mesa, e eu sou uma pessoa bastante discreta, não falo muito, e se eu perceber que não vai adiantar muito falar, aí que eu não falo mesmo. Eu não gosto de gastar tempo falando com gente que eu percebo que é teimosa igual uma porta, não, irmão. Não. E aí eu estou lá, eu já estava na casa da pessoa, o que já me impede um pouco de ser, né? Pessoa mais velha me impede ainda mais um pouco. Eu estava muito impedido aquele dia, só Deus. E aí, daqui a pouco, comecei a ver o irmão com as ideias. Umas ideias. Não, porque a gente tem que tomar cuidado, porque a mensagem, eu tenho visto que as pregações e as músicas, e a gente não tem preocupação. As músicas falam umas coisas que as pessoas que não são crentes não entendem nada. Tem umas palavras que as pessoas que são crentes não entendem. E aí eu fico olhando as mensagens, tem muita palavra que as pessoas não entendem. A gente, por exemplo, fica falando sangue. Sangue para as pessoas é uma coisa muito estranha. Eu estou olhando e falo, não entendi. A gente fica falando alma, salvar a alma. A pessoa não entende nada com de salvar a alma. Eu falei, gente, deixa eu entender uma coisa. Como é que ele acha que a gente chegou até aqui? Nós chegamos até aqui falando sangue, alma. Os pecadores se arrependeram nos últimos 2000 anos de cristianismo ouvindo essas coisas. Tu se imagina se agora a gente entrar nessa neura de que tem que pegar as músicas e ver se não tem uma palavra que alguém vai achar estranha. Então a mensagem vai virar uma colcha de retalho, onde eu estou preocupado se o outro vai entender e vai ficar achando sangue, não, o outro é de uma religião, de matriz, não sei o que, eu vou falar sangue, ele vai achar que está na mesma. Meu irmão, se eu tirar do vocábulo da pregação do evangelho a palavra sangue, pelo amor de Deus, eu vou ter que pegar outra coisa, não pode ser mais o evangelho. Se aquilo que nos lavou e nos comprou foi o sangue de Jesus, então pega a mão do teu vizinho, dá uma acordada nele e diga assim: 10 tribos, uma mensagem só. A mensagem do evangelho não é condicionada ao perfil das tribos, a mensagem é uma só. Aleluia!
Elias não deu 10 mensagens adequadas aos 10 diferentes perfis, das 10 diferentes atividades econômicas, das 10 expertises diferentes de cada tribo, dos 10 níveis de escolaridade diferentes de cada tribo. Não, é uma mensagem só. Elias olhou e falou com todo o povo. Todo mundo vai receber uma mensagem. E a mensagem é, agora atenção, se Deus é Deus, melhor, começa, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu, porém o povo não lhe respondeu nada. Quem aqui, além de mim e de Elias, tem impaciência com gente indecisa? Aleluia. Eu não sei se você percebeu, mas tem uma impaciência, pastores, permeando a fala de Elias. É uma impaciência que diz respeito a um zelo por comportamento, por santidade, por mudança, por transformação. Elias é alguém que quer ver um povo decidido e que se incomoda com a letargia de um povo por tomar uma decisão. Eu quero começar a falar com algumas pessoas aqui esta noite que têm sentido muita dificuldade, eu compreendo bem você, em perceber a demora tão grande com a qual algumas pessoas estão lidando com as decisões espirituais que precisam tomar. Para quem já optou pela santidade, é estranho perceber o quanto alguém ainda pendula entre a santidade e a impureza. Para quem já se decidiu pelo evangelho, é estranho perceber como alguém ainda tem um pé na igreja e outro no mundo. Crente Raimundo, que me perdoe, Raimundo, perdão. Para alguém que dedicou a sua vida como Elias dedicou, para alguém que colocou o seu pescoço a prêmio como Elias colocou, para alguém que foi recluso em todas as suas opções ou alternativas pessoais e dedicou simplesmente tudo para Deus, é muito desanimador, para não dizer desesperador, ver como tem gente que não se mexe, não se movimenta, não se decide. Mas Elias, eu vim de Deus aqui te falar uma coisa, calma. Por favor, você pode colocar a mão no ombro do seu vizinho assim, com muito carinho, dizer para ele, Elias, calma. Porque você está num ritmo com Deus, você está numa cadência com Deus, que se você desejar imprimir ela abruptamente sobre os outros, eles não vão decidir, você vai se entristecer e vai se perder tudo. Se você não tiver paciência para compreender que por mais que para você está tudo resolvido, para alguém ainda não foi visto o suficiente para que ele se decida, você vai se aborrecer, se descontrolar, vai quebrar tábuas como Moisés e vai acabar abandonando uma missão que tem tudo para acabar bonita e que a única pessoa que pode estragar ela, adivinha quem é? Você. Quando Elias deseja imprimir essa velocidade de raciocínio e decisão, olha só, irmão, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. O que Elias está dizendo é o seguinte: a posição de vocês, a neutralidade de vocês é irritante. Saiam dessa neutralidade. As escolhas possíveis são essas. Se Deus é Deus, vamos servir Deus. Se Baal é Deus, vamos servir Baal. E agora, tchan. Porque eu vejo Elias, irmão, apresentando isso com tanto gás, com tanta força, com tanta audácia. Eu vejo a veia do pescoço de Elias esticada. Aleluia. Eu vejo a gravata dele torta no pescoço. Aleluia. Eu vejo a camisa dele pro lado de fora da calça. Eu vejo ele suado. Aleluia. Pregador pentecostal. E quando ele acabou, de repente ele fez até assim, né? Ouviu-se um cri, 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 o som dos grilos do monte.
Porque o povo não respondeu nada. E agora vamos ver se você é bom. Agora vamos ver se você está comprometido com esse ministério. Agora vamos ver o quão comprometido você está com essa chamada. Porque o seu nível de comprometimento não se mostra quando você apresenta a questão, quando você lança o desafio. Seu nível de comprometimento se apresenta quando depois que você fez tudo, as pessoas não respondem nada. Não é enquanto a gente está preparando a mensagem, Elias preparando, o que eu vou dizer? Eu vou usar a palavra até quando cocheareis. Essa palavra vai ser forte. Eu vejo Elias preparando o sermão. Até quando cocheareis entre dois pensamentos. Aí eu vou botar eles assim, logo vou dizer, se Deus é Deus seguinho, o que eu vou dizer? Se Baal é Deus seguinho. Essa vai ser a hora da explosão, essa vai ser a hora do glória. Aí a banda vem junto, vamos levantar tudo, aleluia. Ele não esperava, com um silêncio absoluto. E é agora, quando a resposta não vier, quando a reação não acontecer, é agora quando for desproporcional o nível da energia que o profeta coloca com o nível da resposta que ele recebe. É agora que o nível de comprometimento que cada um tem com aquilo para o qual foi chamado vai se revelar. É agora que ou você fica magoadinho, pega a sua mochila, bota tudo dentro, diz que Deus te enganou, desce do monte e volta para Tisbe, ou agora que você continua lá até que fogo do céu desça e essa gente se decida. Eu tenho uma palavra de Deus para entregar. Se alguém está animado para receber, levante a mão. Alguém aqui não teve a resposta que queria, e alguém aqui fez o convite e não teve a resposta, alguém aqui pregou e não veio a resposta, alguém aqui clamou e não aconteceu, mas é agora que o compromisso que você tem com a chamada de Deus vai se revelar. É agora que você fica nesse monte até que Deus responda. O que você faz quando a resposta não vem? O que você faz quando o convite não é aceito? O que você faz quando você prepara tudo e quando você pensa vai vir sim, a pessoa nem não responde nada. O que Elias vai receber é pior do que não. O que Elias vai receber, eu vou chamar de indiferença. Indiferença dói mais do que negativa. É melhor ouvir não do que perceber que alguém está sendo indiferente àquilo que você está propondo, àquilo que você está apresentando. Mas o que Elias vai começar a fazer agora, e é manual de quem quer ser Elias de Deus. O que Elias vai começar a fazer agora me mostra que é isso que eu tenho que fazer quando a resposta que eu esperava vir de alguém não vier. Quando os resultados daquilo que eu estou trabalhando no reino não estiverem ainda aparecendo. Quando aquilo para o qual eu me preparei, orei, jejuei, criei, não estiver acontecendo do jeito que eu esperava, Elias vai parar e não tem uma única palavra dele a respeito das pessoas. Ele não vai agredi-las, ele não vai chacoalhá-las, ele não vai chamá-las disso, não vai chamá-las daquilo. Isso aqui me impressiona em Elias. Porque eu já vi pregador perder a linha quando o público não reage. Eu já vi pregador pentecostal. Eu sou pentecostal, irmão. Então eu estou falando da minha classe. Estou cortando aqui na carne. Eu já vi pregador pregar em igrejas que têm um perfil de reação diferente. Não são igrejas distraídas, não são igrejas antiéticas, só tem um perfil de reação diferente. Aqui eu estou em casa. Aqui está maravilhoso. Você não decepciona, não, irmão. Aqui eu estou em casa, mas nem todo dia é assim. Às vezes você está aqui elaborando e pregando e suando e de lá não vem exatamente aquela... Eu já vi gente perder a linha, irmão. Começa a fazer um xingamento gospel. Um xingamento gospel. Você está morto, sou infeliz, era melhor nem ter vindo, e atacar as pessoas. E eu estou vendo Elias, a classe de Elias, para ensinar como a gente se comporta quando a reação não vem do jeito que a gente espera. O que a gente faz? Ataca quem não reagiu? Não. Elias não atacou o povo que não reagiu. Elias começou a dar uma volta de 360 graus. E antes da volta de 360 graus terminar,
ele bateu o olho numa coisa: o altar que estava em ruína. Porque escute uma coisa, toda vez que a resposta não vier, toda vez que o resultado não aparecer, você está diante de uma chance de revisar todo o seu ambiente e perceber aonde está o erro, se é nas pessoas, no altar ou em você. Porque é muito mais fácil dizer: cambada de incrédulo não respondeu nada, cambada de incrédulo não se decidiu. Difícil é chamar a responsabilidade para si, reparar o altar e mostrar para eles o que eles ainda não viram: fogo. Porque depois do fogo, aí eles vão responder. Quando não estiver prosperando, quando a coisa não estiver acontecendo, quando o resultado não estiver vindo, o que eu faço, pastor? Dá o giro. Começa a olhar o que está errado que você tem que mudar. Começa a olhar o que está bagunçado que você tem que corrigir. Começa a olhar quais as pontas soltas que você não amarrou. Começa a olhar o que tem irregular que precisa ser regularizado. Porque a parte mais fácil é atacar de onde a resposta não veio. A parte mais difícil é eu melhorar minhas perguntas. Eu tenho uma palavra de Deus para entregar aqui. Revisa o teu redor e você vai achar alguma coisa que, quando você melhorar, a resposta que você espera vai começar a chegar. Aleluia! Agarra a mão da pessoa que está do teu lado, dá uma acordada nele e diga assim: giro de 360 graus. E o Espírito de Deus vai te mostrar o que é que você tem que melhorar, o que é que você tem que corrigir, o que é que você tem que fazer, porque depois disso, a resposta, o resultado vai aparecer. Silêncio de lá, não responderam, não prosperou, o negócio não está indo, não está rompendo, a coisa não está acontecendo. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Pô! Bateu o olho no altar, e aí a Bíblia diz que ele foi lá, chegou pertinho, e antes de qualquer coisa sobre o altar, ele fez uma outra coisa. Ele olhou para as pessoas e deu um segundo comando. Ele disse para elas: chegai-vos a mim. O que ele falou? O que ele falou? Você lembra que no início da história, Elias chegou-se a todo o povo? Sim ou não? Então, quem primeiro se aproximou de quem? Elias do povo ou o povo de Elias? Então, primeiro ele foi lá e pavimentou um caminho. Ele foi até o povo. Quando ele se afastou e precisou chamar o povo veio. Isso aqui é lei da reciprocidade purinha. Sabe por quê? Quando você chama, alguém não vem? Adivinha? Você nunca foi. 2 glória a Deus e 1 aleluia lá na cantina. Sabe por que algumas coisas que você está tentando fazer não estão dando resultado? Porque quando é a sua vez, você também não faz. Porque os Elias estão no pedestal da sua santidade, mantendo uma distância segura com os menos ungidos, menos profetas, com os que têm menos dom, né? Nunca se chegam a eles. Aí chega uma hora, porque a vida é assim, a vida é que você precisa que eles se aproximem de você, porque você tem uma demanda, você tem uma necessidade. Aí quando você chama, não vem ninguém, porque o pavimento do caminho, a pavimentação do caminho tem que ser feita por quem tem mais maturidade, mais unção, mais tempo de estrada. Então não adianta eu ficar daqui julgando quem está daí, não estou falando literalmente, né, entre nós aqui, mas eu ficar daqui julgando quem está lá. Não, eu falei o seguinte: você é o mais forte? Então abre o caminho. Você não é o mais maduro? Então abre o caminho. Desbrava, pega a draga, abre e faz o caminho. Porque a gente tem que usar essa... Se é que nós somos mais maduros do que o outro, mais santos do que o outro, não é para levantar um muro de separação, não. É para caminhar diante de uma ponte que me leve para perto de quem precisa ouvir o assim diz o Senhor. Então
Então agora que ele quer chamar, perceba que não teve dificuldade nenhuma. Quando ele diz, chegai-vos a mim, todo o povo se chegou a ele. Passando por qual caminho? O caminho que ele mesmo havia aberto. Experimenta só ser mais agradável com as pessoas, abrindo o caminho. Quando você chamar, elas vão passar, porque você já fez o caminho. Agora a gente prefere ficar naquela arrogância da unção, né? Aquele autoritarismo do ministério, e quando a gente precisa chamar alguém para perto, não vem ninguém. Aí começa de novo a atacar as pessoas. Não são as pessoas. É porque você nunca pegou essa draga aí, dessa unção toda que você tem, vira uma draga e faz o caminho. Quando as pessoas chegam-se até ele, e eu quero que você entenda o que isso representa, porque nós ainda estamos com o altar quebrado. No cronograma da história, na cronologia da história, o altar ainda está em ruínas. O altar ainda está? Você entende por que é que Elias não chamou as pessoas para o altar? Ele chamou as pessoas para si. Preste atenção. Ele não chamou-as para ele chamou-as para, porque o altar ainda estava. Então olha a coerência ministerial de Elias. Eu não posso chamar o povo para se aproximar de um altar que está. Então antes, enquanto eu não reparo o altar, eu chamo as pessoas para ficarem perto de. Porque senão, se o altar daqui de trás está quebrado, aqui dentro tem um que está de pé. Escute uma coisa sobre a importância de você ser um altar para Deus. Quando você não tiver altares reparados, você é a referência. Pastor Eduardo, o altar lá da minha casa, a gestão não é minha. Entra coisa que não deveria entrar, toca música que não deveria tocar, acontecem coisas que não deveriam acontecer. O altar da minha casa, pastor Eduardo, eu sinto que ele está quebrado. E eu não posso ir lá meter a mão e resolver, porque a gestão desse altar não é minha. Eu não posso resolver. Com quem eu estou falando? Estou falando com esposas, estou falando com filhos, com irmãos mais velhos, estou falando com gente que é um Elias dentro de casa. Mas diferentemente do texto aqui, os Elias que estão me ouvindo aqui não podem ir lá e mexer. Você não pode abrir a geladeira e tirar o que você não queria que tivesse lá. Você não pode dizer, não vai tocar mais essa música. Você não pode dizer, a partir de agora aqui em casa é assim. Por quê? Porque tem outra pessoa que tem a gestão sobre o altar. Pastor, e o que eu faço? O que você faz? Você é o irmão mais velho? Vou te ensinar o que você faz. Entra na frente dessa ruína toda. Olha para os teus irmãos mais novos e chama eles assim, ó. Chega perto de mim. Porque se você não pode mudar a realidade toda, seja você a realidade que Deus já mudou. Você acha que eu vou pregar aqui para as mulheres chegarem em casa, abrir a geladeira, arrancar as cachaças de lá de dentro? Você acha que eu vou pregar aqui para as mulheres chegarem no próximo jogo do Atlético contra o Cruzeiro? Eu falei o jogo, não falei que eu sou nenhum de outros, você não vem me perturbar. Expulsar os amigos do teu marido tudo, tacar água fervendo neles. Não. Porque tem altares que você ainda não tem condição de meter a mão e mudar. Mas tem um menino lá dentro da tua casa. Tem uma moça dentro da tua casa. Tem um filho, tem uma filha. O que você faz, mamãe? Se insurge contra o teu marido? Dá mau testemunho diante dos seus filhos? Não. Deixa lá, vai dando teu bom testemunho, vai em oração, vai crendo o que vai acontecer. E enquanto isso, entra na frente, obstrui a visão da ruína do altar, chama os meninos e manda eles olharem para você. Terem você como referência. Porque se você não se levantar como referência na sua casa, alguém fará isso no seu lugar. Se eles não seguirem a você, eles vão seguir alguém. Se você não for o espelho deles, outro será. Então para de marcar bobeira, marcar toca e deixar outras pessoas serem a inspiração da sua família. Seja você a inspiração da sua família. Então Elias vai olhar para as pessoas, vai dizer assim, chega a mim.
Enquanto esse altar aqui está quebrado, o altar que sou eu está de pé, está vivo, tem fogo, tem graça, vem para cá. Quando elas chegaram, Elias vai agora reparar o altar do Senhor que está em ruínas. Diga comigo, reparar. Vamos de novo, reparar o altar do Senhor que está em ruínas. Eu amo isso aqui porque é uma frase estranha. É porque você não, se você ficar falando ela umas 3, 4 vezes, você vai perceber como ela é estranha. Reparar o altar do Senhor que está em ruínas. Quem é o dono do altar? O altar é do e está em, mas se é dele, porque ele não conserta. Não é do Senhor? Não é do Senhor? Vamos de novo. Eu acho que está um pouquinho baixinho. Dá para a gente abrir um pouquinho mais esse gás? Não. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O altar é do Senhor, mas está mas não é do Senhor? Mas não está. Mas não é do Senhor. E por que não conserta? Olha que coisa paradoxal, né? É do Senhor, mas está em ruínas. Tem uma história que eu acho muito interessante, que eu acho que ajuda a entender um pouco disso aqui. Tem um pastor que comprou uma casa e quando ele chegou, o jardim da casa estava destruído, horrível, porque estava abandonado há um tempo a casa e o jardim estava acabado. Ele ficou ali, trabalhou, gostava de jardinagem, trabalhou, dias, semanas, mas rapaz, ficou um negócio lindo. Há um dia, ele estava lá, regando, tá? Passou uma pessoa, deu uma olhada, falou assim, que jardim bonito, hein? Ele falou assim, não é? Ficou bom, né? O camarada, não, lindo. Aí o camarada falou, olha, Deus é tremendo, né? E o pastor, crente, né? Deus é tremendo, não, maravilhoso. Aí, olha, que jardim lindo, né? Como Deus desceu ao jardim. Aí o pastor falou, não. Você devia ver como estava quando Deus estava cuidando. O que ele está querendo dizer é o seguinte, por mais que Deus crie algumas coisas, se você não cuidar, larga o jardim da tua casa na mão de Deus para você ver. Tem jardim? Quem tem um jardinzinho em casa aqui? Fala o seguinte, entrega ele na mão de Deus. Rega não. Poda não. Entrega ele na mão do Criador. Ei, que lindo. Vai ficar horrível. O altar é do Senhor, isso é sobre propriedade, mas quem administra, quem gere, quem cuida, quem repara, sou eu. Parece ser muito espiritual dizer, Deus está cuidando. Mas hoje o Senhor me trouxe aqui para dizer que algumas coisas que você diz, Deus está cuidando, Ele mandou te perguntar, e você? Pergunta para os 3 vizinhos teus aí, pergunta você que está com raiva de mim nessa hora já, vai, pergunta para ele, e você? Está cuidando? Está cuidando? Está cuidando? O que Deus uniu não separa o homem, maravilhoso. E você, está cuidando dessa mulher? Aleluia. Está cuidando do seu marido? Os filhos são herança do Senhor, lindíssimo. E você, está cuidando desse menino? Está cuidando dessa garota? Você está cuidando! Reparou o altar do Senhor que estava quebrado, começou a organizar a logística do altar. E eu caminho para a conclusão. Ele pegou 12 pedras. Quantas pedras, gente? Quantas pedras? Vamos atualizar. A história de Israel. Como é o nome do seminário do verbo? Mesmo chama Rema. Quem é Rema? Remático aí. Aleluia. Gostei daquele irmão. Nós estamos no capítulo 18, do primeiro livro dos reis, pessoal. Mas o nosso irmão Elias botou 12 pedras no altar. Eu acho que ele está desavisado. O pessoal do Rema, vocês não acham que no capítulo 18, primeiro rei, Elias colocar 12 pedras no altar, representando as 12 tribos de Israel? O Elias, ele não ficou sabendo. Ixi, não ficou sabendo. Ô, seu Elias, você não ficou sabendo. Você é um profeta, você é meio aleluiado mesmo, hein? Você não ficou sabendo, rapaz, mas já tem uns séculos atrás já que um negócio aconteceu aí. O Reoboão, filho do Salomão, botou imposto lá em cima. Hã? Glória a Deus, ele era uma benção, aleluia. Taxou as blusinhas. A Shopee.
E aí, o Reoboão, rapaz, e resultado, o reino de Israel dividiu. Jeroboão levou 10 para um lado, Roboão ficou com 2 para o outro, reino do sul, reino do norte. Isso já tinha muito tempo. Elias não é profeta do sul, ele é profeta do reino do norte. Então, ele profetiza sobre 10 tribos, tinham 10 tribos ali em cima. E é claro que eu estou só brincando, ele não ignora o que aconteceu séculos atrás. Ele sabe que ele está ali no reino do norte, tem o reino do sul. Ele não está profetizando para 12 tribos, ele está profetizando para 10. Mas veja só que coisa profética, ele evoca a completude do povo. Traz as 12 pedras para o altar, mesmo sabendo que é profeta sobre 10, sobre o reino do norte. Ele traz um senso de completude, põe as 12 pedras no altar e vai começar a clamar. Eita Deus! 12 pedras no altar, vai pegar e vai colocar 4 cântaros de água. Diga comigo, 4 cântaros de água. Quantos ele colocou? Quando ele colocou os 4, ele olhou e falou, tá bom não. Foi mais 4. Agora são? Olhou os 8? Tá bom não. Foi mais 4. Fechou em 12. E agora tem uma coisa acontecendo aqui que só o altar de Deus faz. Só a experiência que o homem tem com o reino de Deus, com o altar de Deus, com as coisas de Deus é capaz de fazer uma coisa dessa. Crescimento escalável na entrega. Porque normalmente como é que as pessoas são? Elas começam dizendo assim, vou colocar 12, terminam colocando 4. Normalmente a gente começa com nível de empolgação e vai. Elias não, começou com nível de empolgação e foi. Tem gente que está me ouvindo aqui que sempre começou o ano dizendo 12, terminou com 4. Mas quando alguém da tua família começar a ver o jeito que você está se relacionando com as coisas de Deus, não vai entender nada, porque você sempre foi aquela pessoa que começou com a corda toda e terminou sem corda nenhuma. Mas com as coisas do altar de Deus, eles vão ver que você só vai melhorar, desejar fazer mais, entregar mais, ser melhor, mais crente, mais ofertante, melhor ofertante, dizimista mais fiel, ofertante mais liberal. Quem está aí para dizer um aleluia? 4, 8, 12. Quando as 12 cântaros de água estavam no altar, derramados, as 12 pedras, tudo organizado, Elias começou a clamar: responde-me, Senhor! Responde-me, Senhor! E parece que tem um eco, assim querendo aparecer no meu ouvido aqui de um versículo que a gente leu, que deu o que falar. E o povo não lhe respondeu. E Elias está agora. Responde-me, Senhor! Porque o povo não respondeu, mas agora eu estou procurando respostas da parte do Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você. Ainda bem. Ainda bem o que, pregador? Ainda bem que aquela resposta não veio. Porque se aquela resposta daquela pessoa tivesse vindo, a de Deus não teria vindo. Porque Deus não conflita respostas com respostas dos outros. Porque Ele não divide a glória dele com ninguém. Então foi bom que você não tivesse sido respondido por alguém, para que isso abrisse um precedente para que Deus decidisse responder você. Ou quantos estão esperando uma resposta de Deus aqui essa noite? Levante a mão mais alto que você puder. Abra sua boca, diga um glória a Deus, dê um grito de aleluia, dê um brado de júbilo ao Senhor. Responde-me, Senhor, responde-me. Então veio fogo do Senhor. Os pentecostais já vieram ou só vou ouvir amanhã? Vou tentar de novo. Então desceu fogo do Senhor. De quem é o fogo que desceu? Do Senhor. De quem é o fogo que desceu? Do Senhor. De quem é o fogo que desceu? Do Senhor. O fogo do Senhor. A resposta do Senhor.
desceu sobre o altar, fez algumas coisas, e eu vou falar de duas só. Quando o fogo do Senhor desceu sobre o altar, o fogo do Senhor consumiu as pedras. Repete comigo, para a gente começar a encerrar juntos. Diga, o fogo do Senhor consumiu as pedras. Quem aqui já ouviu falar que Deus é como um fogo consumidor? Então, nesse dia, isso estava claramente exposto, porque o fogo do Senhor desceu e consumiu. Só que você também já deve ter ouvido falar que o Deus que é um fogo consumidor, ele também é amor. Pastor, eu estou procurando o amor. Não estou vendo não, só estou vendo o fogo descendo e consumindo as pedras. Cadê o amor? O amor está aí, velho. Você não viu o amor? Não viu o amor? Vou te mostrar o amor. Pastor, não tem amor onde tem consumação, destruição. Virou tudo pó, o senhor está falando de amor? Cadê o amor? Está aí, velho. As pedras representavam quem? Representavam quem? Diga, o povo. As pedras representavam quem? Representavam quem? O povo foi consumido? Quem foi consumido? O povo está? Você acha que se Deus fosse só fogo consumidor, quem ele tinha consumido? Pedra ou gente? Sabe por que Deus consumiu as 12 pedras? Ele poderia ter feito várias outras coisas. Eles não precisavam ter feito aquilo. O fogo de Deus desceu, podia ter feito as outras coisas, não precisava ter feito essa. Mas Deus fez questão de consumir as pedras, porque o povo entendeu o recado. O povo olhou e disse: Deus está consumindo estas pedras para não nos consumir. Deus está direcionando a ira dele para algo que nos representa, mas está nos poupando. Levanta a tua mão mais alto que você puder, pastor. Baixinho, o que eu tenho a ver com isso? Tudo. Porque algumas pedras na tua vida foram consumidas, coisas que tinham ligação com você, e você até andou reclamando muito de Deus recentemente, porque fechou uma porta X, porque aconteceu uma coisa Y, e o Senhor me trouxe para dizer: se eu tivesse agido com você baseado só no meu ímpeto de justiça, você não estava vivo com essa mãozinha levantada hoje. Uma porta fechou, mas você está vivo. Quem está vivo, abre a boca e diga aleluia. Quem está vivo, abre a boca e diga glória a Deus. Quem está vivo, abre a boca e diga louvado seja o nome de Deus. A porta fechou, mas você está vivo. Algum dinheiro você perdeu, mas você está vivo. Pessoas saíram da tua vida, mas você está vivo. Perdeu um namorado, mas está vivo. Perdeu uma namorada, mas está vivo. Está vivo, está vivo, está vivo, está vivo, está vivo. Canto como te relembra fora. Como você ousa reclamar? Como você ousa dizer que eu não te amo mais? Como você ousa dizer que eu te abandonei? Foram só pedras, você tá vivo. Por quê? Será que as pedras foram consumidas, mas o povo está vivo? Pergunte por quê. Pergunte por quê. Porque Deus ainda acredita naqueles corações. Pastor, estou chateado. Tá? Por quê? Estou preocupado, tá? Com o quê? Algumas coisas na minha vida eu perdi. Ah, é?
Você sabe quando é que você deveria começar a ficar preocupado? Quando Deus não fizesse questão nenhuma mais de mexer em nada que diz respeito a você. Porque enquanto Deus está fechando porta, enquanto Deus está soprando gente, enquanto Deus está apertando, Ele está te dizendo assim: ainda acredito no seu coração. Quando Deus parar de interferir, é porque Ele parou de acreditar. Pastor Eduardo, baita heresia. Deus não desiste. Aquela canção que eu ouvi, Ele não desiste de você. Então, você pega aquela página da Bíblia. Quando o Senhor Deus chamou Samuel e disse para ele: até quando você vai ter dó de Saul? Eu já o rejeitei para que não reine sobre Israel. Então, se Deus não desiste nunca, tem alguma coisa errada com o que eu li no livro de 1 Samuel. Para te salvar, Deus quer te salvar até o último momento. Mas tem coisas que são sobre tempo. Tem janela que Deus fecha. Tem cortina que Ele fecha. Não quer, passa para outro. Que conversa de graça desgraçada é essa que tu aprendeu na internet? Desse Deus pamonha, que não é o Deus da Bíblia. Você pinta a porta com Ele e Ele está lá. Mais uma chance, mais uma chance. Coisa nenhuma. Que negócio é esse? Gente pagando preço, querendo o ministério, e você esculhambando com tudo, Deus vai continuar lá atrás de você. Fica aqui. Aonde, irmão? Que Bíblia é essa? Que Deus é esse? Salvar? Ladrão da cruz. 45 do segundo tempo. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Agora, para todas as outras coisas, meu filhão, ou tu se apruma em tempo, ou isso aí passa para outro. Para! Então o problema não é quando ele está consumindo pedra, o problema é quando ele não está mexendo em mais nada. A vida dessa pessoa que você está invejando, Deus me revelou. Eu trabalho com revelação também, porque você olha a vida do fulano, aí ó, fulano continua fazendo tudo, aí Deus não fala nada, aí ó. Ganhando dinheiro, cada vez mais dinheiro, cada vez mais dinheiro. Aí ó, continua morando bem, sabe por quê? Porque Deus não interfere mais. A situação dele que é preocupante, a sua não. Quando Deus ainda está te apertando, Ele está te dizendo: acredito no teu coração. O outro. As 12 pedras estão consumidas, o povo está vivo, diga aleluia. E a Bíblia diz uma coisa, eu encerro aqui, diz que o fogo lambeu, é um verbo estranho, né? Lambeu a água. Foi uma maneira, pelo menos da minha versão, acho que a maioria, da Bíblia de explicar um fenômeno físico que aconteceu. Agora você vai lembrar daquela aula que você achou que não ia servir para nada. Porque se você pegar uma leiteira, encher de água e ligar o fogo e voltar 30 segundos depois, a água ainda está lá, não está? Sim ou não? Se voltar 30 minutos. Porque quando submetida ao processo de aquecimento, a temperatura vai começar a subir. Quando chegar em 100 graus, estado de ebulição, lembra? Aí daí para frente, fião, é só que isso demanda tempo. Só que aqui não demandou tempo. Tinha 12 cântaros de água despejados no altar. Quando o fogo tocou a água, o que era para ter acontecido? A água deveria elevar-se a 100 graus, começar a ebulir e depois começar a evaporar, num processo de minutos. Mas esse fogo, no que tocou a água, em frações, literalmente, em frações de segundo, a água se elevou a 100 graus, ebuliu, evaporou e sumiu.
Pastor, o que é isso? Isso é só Deus dizendo uma coisa para Elias, para mim e para você. Sabe quando a resposta não veio? E quando você pensou que estava perdendo tempo e ficando atrasado? Todo esse tempo que você perdeu, eu compenso. O que está acontecendo naquele altar e o que vai acontecer na sua vida e na minha é Deus mandando uma resposta tão eficiente. 3 pessoas. Uma resposta tão eficiente, tão poderosa, que os processos serão acelerados. E aquilo que era para demorar anos, Deus fará em dias. E quem acredita, dá um pulo nessa cadeira agora. Fica de pé no teu lugar, aponta o dedo para umas 5 pessoas e diga: aceleração, 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 aceleração. Eu vos restituirei os anos consumidos pelo gafanhoto. Aceleração.